mesa o pão, o vinho também, no peito uma dor, com aquilo que vem, de um lado um sorriso, do outro traição. Ele abençoa e parte o pão. E eu sou da igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. E eu glorifico a Deus por mais uma santa ceia, exalto o nome do Senhor, por mais essa oportunidade, irmãos, de estar participando da santa ceia. É muito importante para um cristão ele participar da santa ceia, se colocar à disposição de Deus. Aleluia, glória a Deus. Ser consciente, aleluia, na nossa vida, ser consciente, sóbrios. Gosto muito desse versículo. Sede sóbrios, aleluia, no entendimento, adultos no entendimento, porque as crianças, eles precisam do leitinho, e nós não somos mais crianças não. Mas eu glorifico ao Senhor, porque eu pedi uma palavra para Deus a semana inteira, é uma bênção. E eu não conseguia, eu falei, meu Deus do céu, e eu penso, eu prestando atenção em tudo. E aleluia, eu fui parar em Lucas. Glórias a Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, lá em Lucas 1, no versículo 26, para nós nesta noite. Aleluia, o Senhor que fala muito conosco, fala. E eu prestando muita atenção durante toda a semana. Pastor Charles pregou na quinta-feira, e aquela palavra, aleluia, glória a Deus, que fica na mente da gente, prestando, eu gosto muito de prestar atenção em cada palavra, porque depois eu, aleluia, eu vou me esforçando aqui, porque meus 15 anos já foi faz um tempo, é uma vez, mas a gente consegue, a gente tem, aleluia, glória a Deus, um bom êxito. E aleluia, ontem a palavra do pastor Davi também trouxe. A gente medita, a gente pega uma palavra, pega outra, um pregador, outro pregador. E hoje de manhã nosso estudo bíblico falou muito de João. E eu prestando atenção também, eu vou ali, aleluia, mandando algumas informações, porque cada manhã eu estou num grupo diferente, ou alguém me adicionou diferente. E às vezes, aleluia, eu já pego esses versículos, uma mensagem que um irmão manda, e eu vou mandando, aleluia, porque a correria da gente é grande, mas a gente dá conta, graças a Deus, aleluia. E prestando atenção o dia inteiro, eu fui parar em Lucas 1, versículo 26, o anúncio do nascimento de Jesus. E aleluia, hoje foi falado muito num sentimento precioso e perigoso. É o coração, é sentimento. A irmã, aleluia, Marlene, ela falou aqui de sentimento. O que dói em mim não dói em você. E o que dói em você muitas vezes não dói em mim. Aleluia, eu já me deparei com situações que eu tinha um problema desse tamanho, gigantesco, a ponto de chegar aqui na igreja, meu Deus, hoje eu não vou conseguir. O que eu vou falar? Não tem nada. E quando eu chego aqui, uma pessoa vem para me orar porque o marido tirou o cartão de crédito dela e ela não tem dinheiro, ela tem pouco dinheiro. Não é que ela não tem dinheiro, ela tem dinheiro, mas ela não tem aquele dinheirão. E ela chorava muito, ela sofria muito com aquilo. Eu falei, se o meu problema fosse o cartão de crédito, nem tem mesmo, né? Não, amém, glória a Deus, aleluia. E aí, isso daí para mim é uma experiência, sabe, é um aprendizado que eu tenho que prestar atenção na pessoa que está na minha frente. É você deixar, aleluia, o seu eu e viver o eu dela. Aleluia. E chega uma hora que você prepara e diz, Senhor, se Deus é por nós, quem será contra nós?
Então é só Deus na nossa vida. E sentimento, coração, matéria, ninguém vai, viu? Não vai. Você pode amar o seu marido com paixão avassaladora. Mas, irmão, você não consegue colocar para ele ou o marido amar a esposa desesperadamente. Mas você pode até falar, mas o sentimento, a profundidade, é só você que sabe. Então eu glorifico muito a Deus, porque Deus nos dá uma força que não vem de nós, não. Não vem. Não vem de nós. Porque se viesse de nós, gente, a gente já tinha, olha, só por Deus. É Deus que nos impulsiona. E Ele muda situações. Ele muda quadro. No de repente. Sabe por quê? Porque o coração do homem faz muitos planos. Mas a palavra final vem da boca de Deus. Amém? E no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré. Tem alguma coisa boa de Nazaré, gente? Uma cidadinha que, olha, glória a Deus, aleluia. Mas lá tinha uma situação, tinha uma pessoa especial. Aleluia, glória a Deus. E esse anjo, ele foi até Nazaré. E ele chegou no versículo 27. Gente, essa palavra me comove. Essa palavra, olha. E ali, esse anjo, chegado ali em Nazaré, ele chega a uma virgem comprometida, desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: alegre-se, salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria aquela? Seria essa. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Sabe por quê, irmãos? Porque para Deus nada é impossível. É lindo, é maravilhoso. E ele disse então Maria, a gente arrepia. Se você lê essa palavra com a alma, com o espírito, com o coração, com o seu interior. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Foi, aleluia. Vamos nos assentar? Então, aleluia, eu meditando nessa palavra, um pouquinho os versículos, eu fui ali caminhando na minha mente, no meu entendimento, no meu sentimento mais profundo. Por
quê? Porque a gente se depara, como eu falei de manhã, a gente falou muito de João. O pastor Davi fez um estudo maravilhoso. E eu glorifico a Deus, porque é muito bom a gente estar na presença de Deus. E Zacarias, um livro antes, um pouquinho antes, quando a gente se depara com Zacarias, que foi ali por um sorteio, a minha Bíblia fala com essa palavra, ele foi ali para fazer aquele trabalho, e ele estava ali para fazer a parte dele, o que lhe cabia. Ele ia usar o incensário, ele estava ali fazendo aquele trabalho que era a vez dele, porque é tudo com ordem e com decência. O que está na mão de um para fazer, o outro não faz. E naquele dia, naqueles dias, Zacarias tinha uma função, já de idade avançada. A esposa era estéril. Não tinha como descobrir quem era estéril, mas a Bíblia nos diz, hoje nós temos tratamento que pode dizer certinho quem é estéril. Mas, aleluia, a Bíblia vem nos dizer que Isabel, estéril, de uma idade avançada, não tinha como, não tinha tratamento, não tinha como. Isabel teve um filho, mas o anjo, olha, é muito lindo. A gente vem aqui, aleluia, nos deparar com essa palavra maravilhosa, porque segundo os costumes, lá em Lucas mesmo 1, versículo 9, os costumes sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. Veja aí na sua Bíblia, Lucas 1, versículo 9, caminha comigo, porque aleluia, Deus, Ele faz as coisas de uma maneira tão maravilhosa, tão gloriosa, que a multidão, enquanto Zacarias estava lá dentro, estava lá fora, no versículo 10, orando. E a gente vem, aleluia, caminhando por essas palavras, quando o anjo do Senhor apareceu para Zacarias, posto em pé, à direita do altar, do incenso. Zacarias teve também um sentimento profundo, no versículo 12, ele também turbou-se, ele ficou ali, se imagina a cena que foi, e caiu temor sobre Zacarias. O que será que vem a ser isso? O anjo do Senhor lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. A Isabel, a tua mulher, ela dará à luz a um filho. Meu Deus, você pensa bem se eu ouvir isso. Numa idade super avançada, a tua mulher dará à luz. E tem mais. Olha como Deus faz a obra completa. Sabe qual vai ser o nome dessa criança? João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão com o seu nascimento. Só que eu entendo aqui, aleluia, que Zacarias, ele se turbou muito. Aleluia. No versículo 15, será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. Porque lá na frente, Isabel e Maria se encontram, e as crianças, elas se movimentam dentro da barriga das mães. Então, aleluia, é uma virtude tão maravilhosa, tão gloriosa, porque, aleluia, irá diante dele no Espírito, no versículo 17, a virtude de Elias,
para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes na prudência do justo, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto, preparado. Zacarias, ele responde, ele diz ao anjo, versículo 18. Olha a resposta dele e olha a resposta que a Maria deu. Ele também ficou turbado. Zacarias fala ao anjo, ele diz ao anjo: como saberei isso? Ele questionou ali por um momento: como? Ele quis dizer: não tem lógica isso. Meu Deus, como? Aleluia, saberei isso? Pois eu já sou velho, e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo, disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e a dar estas alegres novas. Só que tem um porém. A reação de Zacarias foi uma, a reação de Maria foi outra. E a gente vem aqui com a nossa mente entender que no versículo 20, eis que ficará mudo. Olha, Zacarias, você vai ficar mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas aconteçam, porquanto não crestes nas minhas palavras, que a seu tempo hão de se cumprir. Então, o que isso dá a entender para nós? Que a gente tem que ter cuidado com as coisas de Deus e com o que a gente vai falar precipitadamente. Como é que a gente reage em determinadas horas da nossa vida? Porque Maria, ela responde aqui: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo, ele ausentou, ele foi, ele saiu. Olha o cuidado, o zelo que a gente precisa ter com a nossa boca abençoada. Zacarias ficou mudo enquanto a criança, enquanto João não nasceu. Ele ficou mudo. Ele escrevia, ele se comunicava através de uma tabuinha. Se você meditar lá na sua casa direitinho, você vai entender isso. Ele escrevia, ficou mudo. Todo mundo lá fora orando. Zacarias entrou bem, saiu mudo. O que será que aconteceu com esse homem? Certamente alguém já falou: está em pecado, pisou na bola. Não, está desconcertado. Com certeza alguém falou. Então, irmãos, é perigosíssimo. Deus está de olho em nós. Deus está de olho em mim. Está de olho em você, está de olho em nós. Porque olha as duas reações. Maria, ela vem perguntar, mas como? Ela era comprometida. Ela tinha um noivo. Ela já estava totalmente comprometida, uma adolescente, uma jovencinha, menina. Zacarias velho e não tinha sabedoria. Olha só os dois que está sendo falado hoje, de sentimento, de atitude, de reação. Ele era velho, ele tinha que ter mais sabedoria do que ela. Ele era uma pessoa, um homem já de idade. Ele questionou o anjo. A gente vem aqui, aleluia, prestando atenção, aleluia, no versículo 27, uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, de uma linhagem boa, lá de Davi, mas eles não eram ricos, eles eram pessoas de uma situação que não era boa, vinha de uma linhagem boa, mas não quer dizer, aleluia, que eles eram ricos, porque Jesus nasceu aonde, gente? Numa manjedoura. Aleluia. E o anjo, ele vem falar para
Alegre-se, Maria, no versículo 28. Salve, olha como ele saudou a Maria, uma jovenzinha adolescente, começando a florescer para a vida. Ali ela comprometida com o noivo. Ah, meu Deus, a gente fica imaginando que situação aquela. Quando o anjo entra, alegre-se, Maria, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Aleluia. Isso vem dizer para nós que nós precisamos estar preparados. Você não sabe qual é o momento que Deus vai ter um particular com você. E se nós estivermos correndo desesperadamente, desenfreadamente, a gente não vai perceber. E o anjo, ele é rápido, ele não vai ficar dando explicação para ninguém. Ele chega aqui, ele conversa com a jovem. Bendita és tu, salve, alegre-se. Bendita és tu entre as mulheres. Quando ela viu aquela cena, ela ficou ali. Senhor, o que é isso? Aleluia. Que saudação é essa? Que situação é essa? Nós vemos, aleluia, glórias a Deus, entender que Deus muda a história da vida da gente. A qualquer momento, no de repente, as coisas podem mudar, porque nos planos dela, uma moça comprometida já com José, não, vai ser assim, assim, assim. É o ciclo natural das coisas. É o que iria acontecer com todas as jovens da idade dela na época. Mas não. Deus tinha um plano para Maria. Bendita és tu entre as mulheres. Você vai ficar grávida, Maria. Como assim? Eu não estou entendendo. Mas Deus fala para nós nesta noite que Ele vai falar com o crente no particular, no profundo, no oculto, no escondido, porque não tinha ninguém ali perto de Maria. E ela entendeu, aleluia, que ela tinha que ser humilde. E muitas vezes nós não somos humildes. Nós achamos que somos donos da verdade. Zacarias ficou mudo, porque ele teve uma reação, uma atitude. Quem é eu? Quem é você nesta noite? Diante da palavra de Deus. Olha, Maria, vai acontecer, aleluia. Deixa que Deus trabalha, porque ele vem aqui falar com ela nesse diálogo. O anjo lhe disse: Maria, não temas. Ele disse: fique em paz, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Gente, como reagir nessa hora? No versículo 31, em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho. Gente, isso é para deixar a gente, olha aqui. Como vai ser isso? Como? E outra, ele já tem nome. Sabe como é o nome dele? Jesus, o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Sabe quem é Jesus? É aquele que estava com Deus lá antes da fundação do mundo. Sabe quem é Jesus? O menino que quando chegou a hora de nascer, não tinha lugar na estalagem. Se Maria e José batessem na sua casa hoje, ela com as primeiras contrações de uma dor de parto, o que será que nós iríamos fazer? Não tem vaga nos hotéis, não tem vaga. Sabe quem é Jesus? Que o anjo Gabriel falou: Maria,
Não temas, Deus é contigo. Aleluia. Vão te perseguir. Simeão e Ana falou. Simeão levantou o Salvador no 8º dia. E ele fala ali tão profundamente: eu já posso partir, porque os meus olhos já viram o Salvador. Glória a Deus. Só que tem um porém, Maria. Uma espada vai transfixar teu coração. Jesus tinha acabado de nascer. Sabe quem é Jesus? É aquele que transformou a água em vinho. É aquele que a mãe perdeu na festa, numa festa. E aonde que a gente vai achar Jesus? Não temas, Maria. O filho que você está esperando já tem um projeto. Ele vai ser o Salvador do mundo. Ele é a eternidade para te dar. Maria foi perseguida? Muito. José quis sair. Tinha ali uma estratégia. O anjo apareceu. Olha como Deus faz a obra completa. José não foge. Porque o que está no ventre de Maria é o Espírito Santo. Aleluia. Este será grande, será chamado o Filho do Altíssimo. É o Jesus que perseguiram, que cuspiram, que deram tantas chibatadas. Que aleluia, quando aleluia a autoridade, Pilatos fala para ele: você sabia que eu tenho autoridade para tirar você daí? Você sabia que com uma palavra eu poderia dissipar todas as condenações que estão falando contra você? Sabe o que Jesus responde? Nenhuma autoridade seria dada se do alto não viesse. Aleluia. Nesta noite é para que nós venhamos a acordar e deixar que o nosso eu diminua e que Deus cresça na nossa vida. Nós não somos nada sem Deus. Sem mim, Jesus fala, nada podeis fazer. Nada. Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Eu ganhei uma pessoa para Jesus essa semana. Olha, olhando para ele, você não acredita. Nossa, meu Deus. E ele falou: mas como, irmão? Irmão, não tem jeito. Se eu chegar em São Paulo, se o senhor não passar pelo caminho. E até eu explicar para ele que ele tinha que entrar pelo caminho. O senhor recebe Jesus? Eu quero Jesus. Então, aleluia. Glória a Deus. Uma pessoa que não conhece nada, não tem nada. Muitas vezes um crente que está na igreja há não sei quantos anos. Ele é tão dono de si. Ele é tão autossuficiente que não cede nunca. Você está vendo, você está olhando, você está mentindo, aleluia. Deus está falando, mas irmãos, não tem o que entra na cabeça de determinadas pessoas. Vai moçando tudo. Olha a humildade dessa menina. Aleluia, quando ela ouve isso. Respondendo, aleluia, no versículo 34, disse Maria ao anjo: como se fará isso? Não tem como, eu não vejo uma lógica aqui para que isso aí, como? Eu não conheço o varão. Respondendo o anjo disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, a virtude do Altíssimo te cobrirá. Olha que coisa mais maravilhosa. A
A virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Versículo 35. Eu fico imaginando, meu Deus, descerá sobre ti o Espírito Santo. E essa virtude que nós precisamos ter, a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Você vem lembrar do Salmo 91. Pelo que também o santo que de ti há de nascer terá chamado Filho de Deus. Nessa noite é para Deus acrescentar nossa fé, aumentar nossa fé, porque aquela criança já tinha nome, Filho de Deus, será chamado Filho de Deus. Eu glorifico ao Senhor, porque o Deus Todo-Poderoso, que um dia nós levantamos as nossas mãos cansadas, porque Deus é poderoso. Ele olhou para nós e falou: não, aquela lá é minha. Nossa, meu Deus, mas eu tão errante na minha vida. Tem coisa que a gente nem fala, que é melhor não falar. Melhor ficar quieto. E ele achou graça, ele olhou para nós e falou: aquilo é meu. Aquela é minha. Aleluia. E vai ser. Era estéril. Isabel era estéril, ela teve um filho, João. Convertei-vos, raça de víbora. Olha a coragem do homem. Ele não se alimentava de comida assim, normal. Era uma pessoa que a roupa dele era diferente. Ele não tinha medo. Aleluia. Ele falava: convertei-vos, raça de víboras. Olha a colocação que ele fez. Então, aleluia. São fatos, aleluia, que a gente lê, que a gente caminha, são situações, são coisas que a gente traz para nós nos dias de hoje. E aleluia, a gente olha bem para nós. Deus faz uma promessa. Não, você é fértil. Você está grávida da sua bênção, da sua vitória. Não, qual vai ser isso? Imagina. Mas você não está orando 10 anos para a sua causa? Não, mas agora aconteceu. O povo estava lá fora, orando por Zacarias. E Zacarias, meu Deus, não facilitou nada, saiu mudo. A criança nasceu, alguém ainda perguntou: por que o nome de João? Não tem esse nome na sua família? Porque era ali para fazer direitinho, você colocar nome da sua família das crianças que estão nascendo. Não, vai ser João. E aqui nós vemos que Jesus já tinha um nome. Aleluia. Será chamado Filho de Deus. E tem mais, Maria. Tem mais algo, ainda tem mais uma coisinha. Sabe a sua prima, que mora lá longinho lá, meio das montanhas lá? A Isabel, a tua prima, também está grávida. Aleluia. A sua prima concebeu um filho em sua velhice. E sabe, Maria, tem mais um porém. Ela já está no 6º mês. Daqui 3 meses nasce João, nasce o neném. Nossa, meu Deus. Maria, ela não perguntou nadinha. Porque a gente tem que ser tardia. Tem que ser, sábio, igual prudente, igual a serpente, igual a pomba. Então isso fala para nós, aleluia, que a gente precisa ficar esperto. O diabo, ele é rápido. O inimigo das nossas almas, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele sabe, aleluia, de coisas. Ele não tem poder, mas ele não
assim. Aleluia. Quando eu vim para Jesus, aleluia, o pastor que tinha um trabalho, ele falava sempre para nós: não subestime a força do seu adversário, porque ele é forte, ele é argiloso, ele é astuto, ele é bem espertinho nas armas que ele usou, ele não vai usar mais não. E aleluia, ali começou, aleluia, uma obra gloriosa, porque vem nos dizer que para Deus, Maria, nada é impossível. Isabel está grávida, Maria vai lá. Aleluia. E disse então Maria, olha como que ela termina essa conversa, coisa mais linda e maravilhosa, consciente, humilde: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Assinou, confirmou. E ali começa, irmãos, uma obra. Estamos nós aqui, aleluia, porque glórias a Deus, como foi falado hoje na aula dominical. Acho que quando o irmão falou, o irmão está ali na frente da irmã Ana, na frente da irmã Dalva, acho que o irmão falou, lembrou nós, quando Jesus fala: mulher, eis aí o seu filho. Então eu achei muito lindo, porque aleluia, aqui começou a conversa, e aleluia, a palavra, começou a obra de Jesus, o Salvador da nossa vida. Se não fosse Ele, nós não estávamos aqui, nós não tínhamos oportunidade, porque da onde Deus nos tirou, irmãos, ninguém estava nem aí com nós não, sabia? Conosco. Não, nem preocupado não. De jeito que ninguém preocupava com você, irmã Beth. Ninguém. Sua mãe preocupou com você? Sua mãe. E se eu perguntar de um por um, se Deus não está, olha, se Deus não está do nosso lado, ora diga Israel, o inimigo não nem matava, ele moria vivo. Moria vivão, porque a vontade dele é essa. Ele quer destruir a imagem e a semelhança de Deus. Ele sabe que, aleluia, Jesus, o tempo dele está próximo. Ele sabe, aleluia, que a obra de Deus é grande na sua vida, na nossa vida. Ele sabe, aleluia, que Deus nos deu autoridade, porque Jesus fala que coisas maiores que aquelas nós iríamos fazer. Nós colocaríamos as mãos no enfermo, e o enfermo seria curado. E quem que traz doença, enfermidade, câncer? Vai nos hospitais tudo lotado, não tem leito, morre porque não tem vaga na UTI, morre porque não tem dinheiro para comprar as coisas, remédio, sabe? Então o que isso diz para nós? Que a obra começou, aleluia, lá na fundação do mundo, que Jesus vem falar. Pai, eu sei que sempre o Senhor me ouve. Quando Lázaro estava ali, aleluia, Jesus, naquela situação, mas aleluia, precisava que tudo aquilo acontecesse, sabe, para o povo ver a incredulidade do povo, a incredulidade, o pecado, a maldade, a malícia, o desamor, até mesmo no meio dos crentes, que não gosta de ouvir não aceita ser contrariado. Se você não alegrar ele, se você contrariar ele, nossa, é um inimigo feroz. Então, aleluia.
Glórias a Deus. Quando alguém fala, minha irmã, estão fazendo oração contrária, eu digo, mas não tenha medo não. Não fale isso para mim não, sabe por quê? Mas, olha, maior é o que está em nós do que está lá fora. Quando a gente vê, quando a gente lê que o pecado da rebeldia é pior que o pecado da feitiçaria, é feiticeiro. Quem faz esse tipo de oração é feiticeiro. Não, mas você está enganada. Mas é o que a Bíblia fala. O pecado da feitiçaria é a rebeldia. Isso é bíblico, está aqui. Quem faz esse tipo de oração, irmão, é feiticeiro. Feiticeiro faz isso. Ele tem a direita e tem a esquerda. De dia ele é da direita, de noite ele é da esquerda. Chique, né? Tudo demônio. Tudo endemoniado. O demônio está endemoniado, possesso. Então, não, isso para mim não aceito. Não aceito. Não, mas eu estou fazendo oração contrária para minha irmã. Para Deus nada é impossível. Você não está lendo aqui? A gente precisa ser forte, não adulto no entendimento. Porque olha que maravilha. Uma menina, uma mocinha, jovenzinha, deu a luz a um menino, Salvador. O Salvador da nossa alma, da nossa vida, e nos garante uma eternidade. Ele falou para nós que Ele foi para o Pai nos preparar a morada. Eu tenho certeza que já está pronto. Já está tudo acabado, irmãos. O acabamento lá supera aquelas mansões que a gente passa e vê aquelas portas de 3 e 5 metros de altura. Que coisa maravilhosa! Então não tenha medo. Se você tem Jesus na sua vida, para Deus nada é impossível. Deus tira a barreira, Deus tira a pedra de tropeço. Deus abre um mar, irmão. Ele abre um caminho no meio do mar. Meu Deus, que Deus maravilhoso! Que deu seu único filho. Você daria o seu filho para morrer por causa do seu vizinho da direita? Não daria. Eu não daria o meu morenão lá de 1 metro e não sei quanto lá de altura. As minhas meninas. Você daria o seu filho? Você daria sua filha para morrer pelo vizinho lá da ponta? Não daria. Você daria lá e a viver. Para morrer lá por causa do bandido, muitas vezes no sanguinário, que Deus fala, garante para nós, que Ele tira a prostituta lá do prostíbulo, levanta, limpa ele e traz para pregar a palavra. Deus fala que Ele tira o morador de rua, Ele limpa, Ele transforma e traz para pregar as boas novas do Evangelho. Ele te leva puro. Glória a Deus. Eu era bandido, hoje eu não sou mais. Eu fico maravilhada, eu só não dou os pulos para cima porque eu tenho que me comportar. Quando eu escuto isso, que levou não sei quantos tiros, e hoje é um pregador da palavra, irmãos. Começou, sabe aonde? 100% Deus, 100% homem. Glória a Deus. É coisa maravilhosa. Aleluia. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. A baleia, o grande peixe, engoliu Jonas. Foi necessário. Jonas, peraí, você tem que ir lá fazer a obra. Vou não. Lá mata. Lá enfia um prego, um ferro, atravessa do outro lado. Vou não, sabia que aqueles homens lá eram sanguinários. Eles matavam, arrancavam o olho. Não vou. Vai, Jonas. Comprou a passagem, desceu lá no porão. Vai descendo mesmo. Em vez de subir, desce, porque é rebelde. Foi, dormiu, ficou dormindo. Além de ser desobediente, ainda dormiu, pode ser. Foi lá, ficou. Ia morrer todo mundo. Joga as coisas fora, deu
mercadoria fora. Olha, quando a gente é rebelde, a gente dá prejuízo, a gente faz feiura, a gente faz coisas horríveis e não percebe, porque o diabo veio para humilhar, para matar, para roubar. Ele rouba a lucidez do ser humano, faz feiura. Jonas, da onde você é? Eu acho lindo, eu maravilho, gente. Eu dou risada, eu choro e eu canto e eu louvo. Eu acho lindo esse versículo, quando perguntam para ele, da onde você é? Qual é a sua ocupação? Qual é o seu Deus? E ele fala, porque perde a noção, perde o brilho. Então nós não vamos deixar o diabo fazer chacota de nós, fazer feiura, ser humilhado, porque Deus, Ele exalta a luz de Cristo. Nós falamos isso hoje de manhã. A pessoa chega, ela está toda atrapalhada na vida, ela recebe Jesus, ela é limpa, ela fica bonita, ela ou ele fica chique, fica maravilhoso. O brilho do Espírito Santo transborda o óleo, a unção, e a pessoa fica mais nova, mais jovem, fica bonito, gente. O diabo, o que ele faz? Envelhece as pessoas, derruba lá nas profundezas e ainda mata e leva para o inferno. Como não aceitar Jesus? Como não receber Jesus? O Deus do impossível, que amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para morrer por nós, não valia nada, gente. Nada vezes nada. E hoje nós estamos aqui. E como muitos que Deus tira lá do lamaçal do pecado e traz para sentar entre os príncipes, é valorizar, é elevar o nome de Jesus. Meu Deus do céu, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Eu acho assim, gente, que não tem como você expressar um sentimento tão maravilhoso de um Deus que tudo pode, de um Deus que tudo sabe e mais, tudo vê. Porque a luz brilha nas trevas, brilha e não tem para ninguém. O diabo está derrotado na vida do cristão, do homem, da mulher de Deus. Que eu e você venhamos a dizer, irmão, o último versículo dessa passagem que nós lemos, no versículo 37 e 38, porque para Deus nada é impossível. Que o mês de maio fique gravado isso na sua mente, e que nós venhamos a dizer: eis-me aqui, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Cumpra em mim os teus propósitos, cumpra em mim a tua vontade, porque senão somos mentirosos. Quando nós oramos a oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nessa parte o Senhor não mexe, nessa aqui também não. Não é assim. Cumpra em mim a tua vontade. É assim que nós precisamos falar com o Senhor. E o Senhor vai te honrar em nome do Senhor Jesus. Porque desce a virtude do Espírito Santo. Desce, aleluia, o óleo, a unção. E olha, irmãos, aonde você chegar, aleluia, a luz de Cristo vai brilhar onde você colocar a planta dos seus pés. Amém? Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus é fiel na nossa vida. 1 Coríntios 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor
o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes esse pão e bebedes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, aleluia, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Amém? Aleluia, glória a Deus. Eu gostaria também que o pastor Evandro colocasse o hino 39. E aleluia, como a palavra nos diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois participe da Santa Ceia. Amém? Amém. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Pessoal da amada igreja, com a gloriosa paz do Senhor. Amém? Amém. Vamos voltar nossas mãos para cá e agradecer ao Senhor por mais esse dia de Santa Ceia na presença do Senhor. Essa bandeja aqui com a Santa Ceia já está santificada, já está abençoada, mas vamos orar para que o Senhor venha fazer transformação nas nossas vidas através dessa Santa Ceia do Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, aqui está essa bandeja que representa o sangue e o corpo do Senhor. Senhor, abençoa cada um, Senhor Deus, que tomar essa Santa Ceia. Purifica-nos, Senhor. Reconhece-nos, Senhor, como teu filho. Abençoa cada um nessa noite, em nome de teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Obrigado, Senhor, seja uma bênção na nossa vida. Em nome de Deus, nós oramos e te agradecemos. Graças a Deus. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que dão salvação, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão.
traidor recebe assim teu vinho e o pão, ao invés de rancor, lavou nossos pés e enxugou com a dor. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. O hino cantou depois de ceiar, e era um louvor que vinha preparar a maior canção cantada na cruz, escrita na ceia.